Olá, pessoal. Estamos aqui no segundo episódio do Impulsa, podcast que é falado para empresários a partir de advogados. Acabei de inventar, inclusive. Pessoal, olha só, a gente fez um episódio muito rico na primeira oportunidade, onde a gente falou de gestão e o Álvaro trouxe pílulas importantes para o nosso enriquecimento e para a gente estruturar as empresas. Agora a gente vai falar com a doutora Jéssica Brito, minha amiga querida, e que é uma ótima advogada, e que ela vai falar de um tema que é muito caro para a estruturação das empresas. Pessoas e ambiente, Jéssica. Mas antes de eu passar a palavra para você e te apresentar também Álvaro Quintão, que está com a gente na construção desse episódio. Jéssica, vamos lá. O que você consegue falar um pouco da perspectiva para o empresário desse ambiente de pessoas e gestão? É verdade que empresas é feita de pessoas. Claro, né. Os robôs ainda não substituíram, ainda. Nem vão substituir. Mas, Thiago, uma frase muito comum. Eu chego na empresa, né, o trabalho que a gente faz, a gente entra muito no operacional da empresa, é uma advocacia totalmente diferente, não é advocacia como nós falamos muito do primeiro episódio aqui, de apagar incêndio, e nem mesmo um preventivo, é uma advocacia de entrar no operacional da empresa. E normalmente eu passo um dia dentro da empresa e muito ali junto com o RH e o departamento pessoal, avaliando toda a rotina. E o que o empresário mais chega para poder falar: está difícil, mão de obra. Não consigo ninguém para fazer essa função aqui. Ah, funcionário ficou 3 meses e saiu. E por que essa rotatividade? Por que tanta reclamação da mão de obra? Se quando a gente vai olhar os índices, vê tantos desempregados com nível superior, então, assim, alguma coisa não está batendo. Fato é, Thiago, que não dá mais para gerir empresas como a gente geria 1900 antigamente. Hoje, por exemplo, é a primeira vez na história que 3 gerações diferentes estão trabalhando juntas. Por quê, né? A expectativa de vida, ela aumentou, as pessoas estão vivendo mais, demoram mais para se aposentar por conta de vários motivos, né? Ainda tem a reforma da previdência, mas não é disso que eu quero falar. E estão mais tempo, né, ali dentro daquela empresa. Então nós temos 3 gerações trabalhando ao mesmo tempo. A geração Z é uma geração que valoriza muito a qualidade de vida. A minha, não a sua, mas a nossa geração é aquela geração que entrava na empresa, tinha o famoso de esquentar a carteira, né, ela tinha medo de ficar só 4, 6 meses dentro de uma empresa e se queimar no mercado de trabalho por alguma forma e fazer carreira ali dentro, ficar 20 anos dentro da mesma empresa, era a meta de vida. Eles tinham orgulho de falar: "Ah, estou aqui há 10 anos, 15 anos, 20 anos". A geração Z não. E ainda temos ali o meio termo. Então não dá para a gente gerir pessoas como a gente geria antes, sem entender o mercado, sem entender o que mudou e como agir. Então, essa é uma das principais reclamações, e daqui a gente pode falar melhor sobre o treinamento, sobre regimento interno, mas antes, acho que o Álvaro também, como advogado trabalhista, presencia muito essa questão, não é mesmo, Álvaro? Eu acho que você tem razão quando você chama atenção para essas 3 gerações, né, que estão no mercado de trabalho hoje. Nós temos de fato uma geração, a chamada geração Z, né, que tem um tipo de preocupação. Nós temos a nossa geração, né, que já está para mais para aposentado do que para ativo, e que tem uma outra história de empregabilidade, etc. E de fato, eu acho que o empresário ele precisa entender esse momento. Talvez a melhor alternativa para isso tudo seja de fato o treinamento, mas Uhum. não apenas o treinamento para quem você já contrata, não apenas o treinamento para quem já entrou, mas a qualificação e o treinamento para quem vai entrar. Eu tenho defendido muito que toda empresa, todo escritório, ele tem que ter o seu braço de educação, né, ele tem que formar as pessoas para a sua empresa. Formar com a cultura da empresa, formar com a qualificação técnica, muitas vezes, que a sua empresa precisa. A gente tem o hábito de buscar no mercado pessoas que a gente sonha que já estejam preparados. A maioria das pessoas que trabalham comigo há mais de 15 anos. A maioria delas. São pessoas, muitos começaram como estagiários e hoje estão como advogados, ou estão como sócios, eh, porque foram pessoas que foram conhecendo a cultura e aderindo a essa cultura. Acho que se a gente não fizer isso nessa gestão hoje de pessoas,
a gente corre o risco de estar contratando uma pessoa tecnicamente muito boa, tá? Mas que não tem a cultura da nossa empresa. E aí não contribui. Ela chega ali com uma outra cultura, com uma outra cabeça, e aí entra a história, né, de missão, visão, valores, que são palavras bonitas. Uhum. Mas se você não colocar isso na prática, vai virar só palavras para ficarem num quadro na parede. Então eu acho que a gestão de pessoas hoje, e aí você chama atenção para esse ponto que é muito importante, essas gerações convivendo ao mesmo tempo numa empresa, se a empresa não tiver uma forma de treinar essas pessoas para conviverem essas gerações tão diferentes, ela vai correr o risco de não conseguir manter talentos, ou de não conseguir os talentos que precisam para o seu negócio. E eu acho que hoje está mesmo no treinamento, na qualificação, e o braço de gestão, o braço de educação da empresa, ela é fundamental nesse aspecto. O ponto central é como é que a gente consegue entregar propósito para quem está vindo, através da tradição da empresa, entendendo que o próprio que a própria geração, a nova geração, também contribui para a construção da empresa. A advocacia auxilia a empresa, o empresário, Jéssica, e a estrutura da empresa, Hum. de que maneira para conter pressão excessiva e cobrança legítima? Porque a gente identifica uma geração que era cobrada de uma forma específica Uhum. e que cobrou de uma forma, mas existe um novo paradigma. Excelente pergunta, Thiago, porque o empresário diz, né? Não, mas eu tenho que vender, eu tenho que bater meta. E ter metas é legítimo, mas como você vai cobrar essas metas? O Álvaro falou aqui muito de cultura, né? De trazer essa cultura para o funcionário, da cultura de pertencimento, sendo que cultura não é o que a gente diz. Não adianta eu chegar e falar assim. Ah, na minha empresa eu não tolero o assédio, sendo que cultura é uma construção de tudo aquilo que você está permitindo ali dentro. Sendo que se as regras dos jogos não estão claras, tudo precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. E como que eu faço isso? O treinamento, o Álvaro já colocou aqui, mas antes do treinamento, eu diria que um regimento interno. O que vai reger ali a relação de trabalho? Nós temos a CLT, a Consolidação de Leis Trabalhistas, mas para além disso, nós temos normas regulamentadoras, nós temos convenções coletivas e o regimento interno. O regimento interno, ele não pode passar por cima do que já está previsto na CLT. Contudo, tem, ainda mais depois da reforma trabalhista de 2017, o empresário, vamos dizer que aumentou o poder diretivo do empresário para certas negociações, que é possível a gente deixar essas regras bem claras dentro de um regimento interno. Mas o que que adianta também eu ter um regimento interno, Tiago e Álvaro, e ele tá só no papel, um regimento interno para inglês ver. Eu preciso fazer treinamento daquele regimento. Mas um dia eu pegar aqui e passar um monte de slide através do regimento, ninguém vai decorar, ninguém vai aprender. É um aculturamento empresarial. Então, dentro do RH, a gente faz um treinamento de como o RH deve passar isso para todos os funcionários. Uma vez por mês, a gente coloca também um planejamento de toda sexta-feira mandar vídeos interativos, como se fossem pílulas, aquelas pílulas diárias, mas não precisa ser todos os dias, uma vez na semana, com um tema específico. E entra na sua pergunta em relação ao assédio, porque a equipe ela é reflexo da sua liderança. Se você tem uma liderança adoecida, você vai ter uma equipe também adoecida. Então, os treinamentos, eles ainda precisam ser divididos, porque o que eu vou falar com uma liderança, eu não vou falar para chão de fábrica. O que eu vou falar para chão de fábrica com a liderança, eu não vou falar lá para alta gestão, para o CEO da empresa, para os conselheiros. Então, vai ser diferente. E não basta um treinamento, a gente precisa ter uma política de diversos treinamentos corporativos. Um deles é sobre assédio, uma comunicação não agressiva, como cobrar as metas, e daqui a pouco a gente ainda vai entrar na NR1, né, que são algumas mudanças que tivemos recentemente. E isso você trouxe um ponto legal, e Álvaro, dentro dessa visão que a gente traz também, ah, o que que é essa construção de cultura hoje? Tiago, sabe aquela coisa da empresa que hoje que se diz assim, a empresa moderna, né? A empresa, por exemplo, que trabalha com venda.
bota lá uma placa e diz: "Vamos vender, 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 vender". Isso retém valores? É só o dinheiro, por exemplo, que retém um valor? Isso pode dar muito lucro para o empresário, mas isso retém o valor? A longo prazo, isso retém o valor? Isso é uma forma de cultura, a gente tem visto muito disso por aí. Algumas empresas, algumas pessoas que nunca construíram nada na vida, apresentando para o mercado uma série de sugestões de como gerir a empresa, de como criar a cultura da empresa, de como reter o valor, como reter valores na sua empresa. Essas pessoas já construíram alguma coisa? Que tipo de cultura essas pessoas construíram? Eu acho que a primeira coisa que o empresário precisa entender é o seguinte: onde ele quer estar daqui a 2 anos? Como ele quer ser visto daqui a 2 anos? A partir disso, você começa a criar a sua cultura. A partir de definir o que eu quero, onde eu quero estar, eu começo a criar a minha cultura. Você chega no final do ano, você faz um planejamento de mais um ano. Aquele planejamento de mais um ano, ele segue que parâmetros? Você abandonou a sua cultura e qualquer cliente serve? A sua missão, a sua visão, os seus valores? Você vai flexibilizar isso para atrair qualquer cliente? Flexibilização leva até o adoecimento da própria equipe, né? Então a cultura de uma empresa, ela é estabelecida a partir do momento que você cria, a sua missão, sua visão, seus valores. Isso é muito bonito, volto a dizer, essas palavras são Uhum. muito bonitas, mas se elas não forem trabalhadas de forma efetiva, vai virar um quadro bonito na parede que não vai ter utilidade nenhuma, e vira chacota. Missão, visão, valores, hoje todo mundo tem, mas o primeiro cliente que foge dos seus valores, você aceita. Isso você não cria cultura, e o seu cliente sente isso. Cultura não se implementa, Não né, se Álvaro? implementa, você cria. E o cliente, ele percebe isso. O empresário que vende um produto, dizendo que é um produto, vamos chamar classe A, classe B, classe C, e na primeira oportunidade ele flexibiliza aquele produto para atender um público que ele diz que não é o dele, o cliente percebe isso. Então a cultura, ela é criada a partir do momento que você põe na prática aquilo que você diz que defende. Aquilo que você cultura não se cria com palavras, se cria com gestos. Um bom regimento interno, como a Jéssica levantou, estabelecendo parâmetros de cada setor, como se relacionar com o cliente. Você quer ver uma outra coisa? A gente tem uma cultura de venda, né. Uhum. A gente defende que venda é a alma do negócio. Se você entrar hoje no Instagram, você vai encontrar 50 pessoas vendendo algum curso de venda. Sim. Uhum. Quantos empresários você conhece colocando seus funcionários para fazerem um curso de compra? Você compra qualquer coisa porque do outro lado tem uma pessoa vendendo bem. Como seria isso? Explica um pouco melhor pra gente. Você compra uma ferramenta de IA, você vai falar, sem saber se aquela ferramenta de IA vai ou não atender a sua necessidade, porque você não sabe nem o que você está comprando. Mas é uma IA bonita hoje. Hoje todo mundo tem o ChatGPT, mas a gente sabe que o ChatGPT não é a melhor ferramenta para todos os negócios. Você sabe o que você está comprando? Você quando foi comprar, você conversou, por exemplo, com seu TI antes de você decidir a compra? Você conversou com seu marketing antes de conversar sobre a compra? Aquela ferramenta vai atender ao marketing, à TI e à produção? Você sabe o que você está comprando? Hoje nós temos aqui várias ferramentas, inclusive, que oferecem todas as IAs. Para que você quer todas as IAs? Ah, mas eu tenho uma ferramenta que me dá todas as IAs. Você sabe comprar o que você precisa? E essa integração até faz com que a gente não entenda que existem necessidades de cada setor para uma compra específica. Para uma compra Se eu específica. compro uma IA, importo o marketing de uma forma, mas importo o jurídico porque eu tenho que fazer uma política de governança de IA para a utilização dela. A sua Então tá tudo a sua interligado. operação não vai usar a mesma IA que o marketing vai usar. Pode ser E que use, pode ser que não. e podem ter regras específicas para a utilização de cada uma. Quais são os critérios para o que você utiliza para a compra de uma ferramenta de IA? E aonde vai estar esses critérios? Onde estão Isso. esses critérios? E aí, com base nisso, onde estão esses critérios? Partindo dessa Você trouxe o regulamento interno, o Álvaro está trazendo uma outra perspectiva também que faz a gente aclarar alguns pontos.
Falando um pouquinho de governança, você falou de regulamento interno. Como é que a gente pode caminhar, se a gente for trazer ainda? Aonde estaria dentro de uma adequação de governança, ô Jéssica? Perfeito, Thiago. Então, o regulamento interno, ele não se confunde com o POP. O POP, ele é um arquivo bem menor, que é um procedimento operacional padrão. Por exemplo, dentro do setor de TI, ele pode ter um POP com as regras dele e como funciona. É como se fosse a metodologia para passar ali, entrou o funcionário para poder explicar. O regulamento interno, ele pega todas as empresas e nós ainda podemos ter políticas de segurança, no caso ele deu exemplo de tecnologia aqui, políticas de segurança separado. E a gente ainda tem o código de condutas da empresa. O código de conduta é aquele que fica disponível no site, é aquele que vai dizer missão, visão e valores. Ele não é algo interno da sua empresa, ele é algo para os seus fornecedores, para os seus parceiros, para as pessoas que fazem negócios com você, saber quais são os princípios que regem a sua empresa. Agora, por exemplo, se você não tem funcionário, o regimento interno não faz sentido, mas faz sentido o POP e políticas separadas. O Álvaro estava trazendo aqui sobre a cultura de pertencimento não, sobre a cultura empresarial mesmo, e eu lembrei de uma situação que entra na parte de governança, Thiago, que é de vai chegando junho, né? E algo que aparece muito na internet também o patrão pode proibir relacionamentos amorosos dentro da empresa e sempre surge também isso com os nossos clientes que acabam falando: ah, fulano tá namorando com fulano é amante de fulano, fulano isso, e pode ou não pode, porque muitas vezes eles querem proibir. Poder não pode. A empresa, o poder diretivo tem um limite, ela não pode invadir a vida privada do funcionário. Contudo, ela pode ditar as regras do jogo no ambiente empresarial. Do que acontece ali dentro, ela pode, mas aonde isso está escrito? Tipo, você começa a namorar com alguém dentro de tal empresa. Você vai fazer o quê? Tô namorando, aconteceu. Às vezes a gente passa muito tempo dentro do trabalho, e aí, mas você sabe o que fazer? Não, você vai ficar calado, porque ninguém te deu isso por escrito. Ninguém disse qual é a política, quais são as regras. E aí a empresa pode colocar previsão que caso o funcionário se relacione com outro funcionário, ele deve comunicar o RH. E a partir do momento que comunicou o RH, o que que o RH vai fazer? O RH leva para uma apuração. Primeiro para saber se tem uma subordinação entre você e essa pessoa que você está envolvido. Porque você pode privilegiá-la de alguma forma, ou ainda pode uma alegação de assédio dessa pessoa. E aí entra toda uma gestão de risco também. Então, se for do meio, se tiver um grau de hierarquia, uma subordinação, o RH pode trocar de setor. Ah, mas se não tiver outro setor. E daí a gente passa por certas questões que você está vendo que como é a governança, que a empresa precisa entender disso. A gente passou aqui, dentro do direito do trabalho, a gente passou por assédio, a gente passou por várias questões só num ponto, que é um relacionamento amoroso dentro da empresa. E eu acabei de lembrar, vocês devem ter visto, num show do Coldplay, você viu isso? Que estava, e aí por isso que eu lembrei quando você falou de cultura, e era justamente o gerente geral da empresa e a gerente do RH. Eles fizeram a regra, vazou na internet depois quais eram as regras da empresa em relação a relacionamentos amorosos e eles mesmo quebraram. Então, como que eu cobro isso se nem eu tô seguindo o exemplo? Esse caso, né, de repente você que tá ouvindo e não conhece, foram duas pessoas que trabalham no mesmo local, uma gerente de RH, o outro gerente geral da empresa, num show do Coldplay, que eles estavam juntos. No momento que passa o telão, ele se esconde, se abaixa e tudo mais, e depois descobriram que eles tinham um caso, o gerente era até casado, né? Não tem problema falar aqui, porque isso foi noticiado, e que eles tinham um caso e foram contra
as regras da empresa. E ele mesmo optou por pedir demissão. E aí ele disse que ficou com medo de uma justa causa e optou por pedir demissão. E algo que eu escuto muito também dos empresários é: a legislação trabalhista, ela só defende trabalhador, tudo favorece a ele. É lógico que a gente precisa entender todo um contexto que nós vivemos da escravidão e por que surgiu a Justiça do Trabalho. É óbvio que ela tem um caráter protecionista por tudo que aconteceu no país, mas muitas coisas mudaram e algo que a gente fala muito de é buscar o equilíbrio nas relações do trabalho. Então, se você tem um regimento interno, se você deu um treinamento corporativo, deu treinamento, passou a lista de presenças, ele assinou, tinha conhecimento e mesmo assim foi quebrando isso, a empresa ela tem o poder de aplicar certas penalidades, suspensão ou, dependendo do caso, até uma justa causa. É lógico que a nossa intenção aqui não é algo de, vamos sempre penalizar o funcionário, dar suspensão, aplica a justa causa. Até porque essas penalidades, elas não têm o caráter de punir, apesar do nome penalidade, mas é um caráter educativo. É para o funcionário saber que ali tem regras e até onde ele pode ir. Então, se a empresa ela faz tudo correto, garante que ela aplique até a penalidade máxima, que é uma justa causa, com um respaldo jurídico. Agora, se a empresa não tem um regimento interno, não tem um POP, não tem um treinamento corporativo, não tem uma política de governança, aí realmente, aí você vai aplicar as penalidades, o funcionário vai para a justiça e a empresa ainda vai ser condenada em um dano moral, porque até para fazer, você tem que saber como fazer. Perfeito. De tudo que a gente está falando, a gente está dentro de governança. A gente conversou agora sobre código de conduta. Dentro do que a gente trouxe, no treinamento de liderança, como é que isso se desenharia na perspectiva de como a gente, advogado, pode ajudar o empresário? Eu já falei, inclusive, num outro episódio que a gente teve aqui, sobre a necessidade da gestão, e da presença do advogado na gestão. Eu acho que a primeira coisa é o empresário entender que o advogado tem que estar presente em todas as decisões estratégicas da empresa. E estabelecer um código de conduta, estabelecer um código de ética, estabelecer, parâmetros para os seus empregados, etcétera, sem a presença de um advogado, é o primeiro erro que o empresário pode estar cometendo. A Jéssica pontuou aqui, eu acho que de forma também muito feliz, quando ela diz que existe um princípio protetor na justiça do trabalho. E tem um porquê. Ele não existe esse princípio simplesmente porque alguém um dia quis fazer. Não, existe um motivo para isso. Mas nesses anos todos de advocacia, pouquíssimas vezes eu vi um empresário que tinha todos os seus documentos corretos ser condenado. Pouquíssimas vezes eu vi. Normalmente é o empresário que resolve, aspas, pagar para ver. Prefiro, é mais barato descumprir uma legislação do que pagar corretamente e vou correr o risco lá na frente de uma ação trabalhista, de fazer um acordo, de, enfim, o Hum. trabalhador falta ou qualquer outra coisa. A grande maioria é isso, é por descumprimento de regras básicas do direito do trabalho. Então, se você tem um advogado, vou chamar assim, um advogado gestor, ao lado do gestor da empresa, ele pode aconselhar não apenas de forma preventiva, não, mas tomando decisões estratégicas para que lá na frente não tenha um problema. A gente ouve muito, já ouvi isso várias vezes, a empresa A, B ou C quebrou por dívidas trabalhistas. Mas por que a empresa teve dívida trabalhista? Porque não tinha um código de conduta correto, ou porque não tinha um regimento, correto, ou porque nunca parou para se preocupar com isso. Pagou para ver. Pagou para ver. E aí, às vezes, o valor que se paga é muito alto. E não estou falando apenas de valores financeiros, não. Às vezes, o valor de uma má gestão, da ausência de determinados códigos, podem fazer com que uma empresa se perca na sua gestão, se perca na sua produtividade, se perca na sua relação entre a empresa com os seus clientes. É isso que muitas vezes a empresa não observa. O advogado ele não pode entrar só na hora de apagar incêndio. Ele tem que estar presente em todos os momentos da empresa. E isso tem sido o nosso marco
para caracterizar o Impulsa. A gente tem tentado trazer isso para o empresário. Com base nisso, Jéssica, a gente, dentro dos pilares de governança, a gente passou por alguns deles. Canal de denúncia, prevenção de assédio. Como é que eles se conectam com essa construção de um ambiente mais sadio, mais saudável, que ajude, inclusive, a estruturação da empresa e o crescimento dela? Porque as pessoas acham muito que advogado inibe o crescimento da empresa. E, na verdade, é o contrário. O advogado ajuda o crescimento da Impulsiona. empresa. No nosso caso, Impulsiona. 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 Muito bom, Jéssica. Como é que se daria essa linha? Falou em canal de denúncias, o empresário até arrepia, né? Ele não quer colocar de jeito nenhum na empresa. Mas então quer dizer que eu posso entender que é benéfico para o empresário. Sim, sim, não é só Isso é legal de burocracia, desmistificar, né? porque assim, agora com a NR1, dependendo da quantidade de funcionários que você tem, é necessário implementar, é obrigatório, tá? Na verdade, implementar as políticas de prevenção e combate ao assédio para todas as empresas, com exceção se você é MEI, que aí é uma outra discussão, não significa que você tenha que descumprir, mas os riscos, por exemplo, você não precisa, algumas coisas você acaba sendo dispensado. Mas vamos lá, Thiago. O canal de denúncias, algumas empresas são obrigatórias, né, dependendo do número de funcionários, mas a NR1 não é só pelo número de funcionários. Se você não for MEI, você necessita ter uma política de prevenção e combate ao assédio. A partir dessa política, não é necessário todas as empresas terem aquele canal de denúncias através de um sistema, pelo site. É recomendável porque é mais seguro. Mas se você é uma empresa pequena, você pode fazer um canal de denúncias daquele como os maias e os aztecas faziam antigamente. Lembra daquelas caixinhas na empresa? O ideal é que não seja por e-mail, porque você tem que garantir o anonimato. Então, por e-mail fica mais difícil. Como o funcionário vai mandar um e-mail sem se identificar, fazer um e-mail fake só para isso, acaba burocratizando mais e essa não é a intenção. Mas, Thiago, por que é vantajoso o canal de denúncias para a empresa? Porque o canal de denúncias vai ser um espelho, porque às vezes o empresário não sabe o que está acontecendo na própria empresa dele. Existe diversas maneiras de você saber, além do canal de denúncias. Uma das coisas que a gente fala é entrevista de desligamento. Porque tem a pesquisa de clima organizacional que a gente orienta a fazer a cada 6 meses. Mas quando o funcionário ele está saindo da empresa, ele está livre, sabe? Ele fala, eu posso falar o que for, porque agora eu não tô mais na empresa. Então ele fala sem pudor, ele fala sem nenhum tipo de medo e fala tudo. Então o RH, ele é a porta de entrada, a porta de saída da empresa e é responsável por manter ainda aquele clima organizacional. Entende por que o RH, ele tem que trabalhar juntinho ali com o advogado parceiro, advogado estrategista, porque ele que vai ajudar em todas essas tomadas de decisão e desenhar o melhor método, porque com o RH funcionando dessa maneira, a empresa só tem a crescer, porque a gente já falou, a empresa é feita de pessoas. O funcionário motivado, ele vai trabalhar melhor. Um funcionário que entendeu a cultura daquela empresa e ele se sente pertencente, ele vai trabalhar melhor. E não fugindo aqui, mas eu lembrei de um vídeo, eu até postei no meu Instagram, acho que eu até compartilhei no do Impulsa também, que vai um motoboy, um mototáxi, na loja do Fluminense com uma blusa do Flamengo. Você viu isso? E aí ele pede pra poder. Aí o motoboy não mostra qual era a blusa e fala: Ah, parceiro, chega aí, queria ver se eu comprei a blusa, se você pode colocar o nome na minha blusa. Ele, claro, pô, manda aí, é R$50 e tal. Aí quando ele tira a blusa é do Flamengo. Aí ele falou: pô, meu parceiro, não, do Flamengo. Aí você me quebra. Aí o motoboy fala: Não, mas qual foi? Te dou um galinho, 50 conto pra você colocar aqui, ninguém vai ver. E aí ele não colocou, ele não aceitou. Isso é cultura de pertencimento. E ele ainda falou: Sabe o que, Álvaro? Vai lá na loja do Vasco, lá eles colocam pra qualquer um. Não, o Vasco não faz isso. O Vasco não faz isso. O Vasco não faz isso. O Vasco não faz Mas isso. isso é cultura de pertencimento. É claro que aqui a gente está falando de uma paixão nacional, futebol, então é diferente, mas é esse sentimento que a empresa tem que trazer para o funcionário. Além disso, assim, ele poderia ter se vendido por R$50, ele ainda foi íntegro, ele tem a cultura de pertencer àquela loja
loja, né? Loja maravilhosa, por sinal. E Há integridade. controvérsias. Concordo, Álvaro. Há controvérsia. Integridade é fazer aquilo quando ninguém estiver olhando. E ele ainda foi íntegro, não se vendeu por R$ 50. Inclusive, @Fluminense, esse funcionário merece ser promovido. Foi uma loja aqui do Rio, se eu não me engano. Mas então, Thiago, eu acabei não respondendo do canal de denúncias porque eu lembrei, o canal de denúncias, ele é um espelho para o gestor saber o que está acontecendo na empresa dele. Imagina, a empresa, o líder dele está assediando os funcionários e ele não sabe. Ele quer descobrir isso como? Da pior maneira? Ah, chegou uma ação trabalhista. Uma ação trabalhista ali, dependendo do grau da empresa, é como o Álvaro falou, quantas empresas não fecharam por conta de ações trabalhistas. E aí vem aquele argumento, a Justiça do Trabalho só defende funcionário. Será mesmo? Será que ela tem? Será? Então, o canal de denúncias, ele pode ser um espelho ali, um termômetro para você saber como que está dentro da sua empresa, o que está acontecendo e mais do que isso, é a oportunidade que você tem de mediar aquele conflito numa esfera administrativa. Porque se você sabe o que está acontecendo e você faz um procedimento, uma apuração e toma todas as medidas ali necessárias, você impede que aquilo ali vire uma ação judicial. Se você não tem isso de remediar antes de fazer uma apuração, provavelmente você só vai receber a notificação. Então, é essencial não por uma burocracia, mas por toda uma questão de ser um espelho para a empresa. Eu fico alarmado de como ainda tem empresário que não segue a gente, não segue o que a gente fala. Porque olha quantos que a gente está trocando com vocês. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso segundo episódio. Eles têm que fazer. Possivelmente o pessoal fez em casa. E aí eu queria uma fala final de vocês dois, por favor. Álvaro, depois a gente finaliza com a Jéssica. Eu acho que desse episódio, acho que a gente pode tirar uma lição. Para conviver e para conseguir conviver com essas 3 gerações que estão hoje no mercado de trabalho, definir a cultura é fundamental. Sim. Definir a cultura da empresa com essas 3 gerações é algo desafiador, mas eu acho que é o que vai fazer com que uma empresa sobreviva ou não. Excelente, Álvaro. E você, Jéssica? Você adora fazer isso. Bom, eu acho que nós percebemos que são as pessoas que sustentam ou derrubam qualquer empresa. Então, se você entendeu isso, por que você ainda não está treinando essas pessoas e principalmente com a metodologia do Impulsa? Vai te dar uma segurança jurídica. Aí, rapidinho, eu sei que acabou, mas eu lembrei só de uma situação. Boa. Eu fui para, acho que eu até comentei isso com você, é rápido, eu juro. Eu fui para um evento de empresários em São Paulo, passei uma semana lá, a convite de um cliente meu. Ele pagou uma mentoria, 70 mil por essa mentoria. Ele poderia levar alguns funcionários e levou a gente como parceiro jurídico, gente, porque fui eu e minha sócia. E lá foi falado muito de treinamento corporativo. E um dos palestrantes colocava vídeos mostrando. Os treinamentos eram um assédio. Eu olhei pra minha sócia, assim, e a gente ficou, não, eu não acredito que ele tá fazendo isso. Foi no Teatro Vibra, em São Paulo, acho que tinham quase 5.000 pessoas, e ele ensinando o gestor como assediar. E a gente viu, e eu fui pesquisar depois, como a indústria de treinamento corporativo ficou bilionário. Porque eles vendem algo muito motivacional e às vezes beirando assédio, com aqueles gritos que os funcionários têm que fazer, ou dinâmicas vexatórias e tudo mais. Eu não vou me alongar, poderia ser um episódio só para falar de treinamento, porque a gente aprofundou o estudo. Então, quando a gente fala de treinamento, não é qualquer treinamento. Por isso, cada vez mais se faz a importância aqui do Impulsa de você ter uma gestão e treinamentos e tudo mais com advogados, porque nós não vamos ficar apenas na parte motivacional ou burocrática. A gente sabe exatamente o impacto que isso causa dentro do judiciário, o que pode e o que não pode fazer. Então, um dos diferenciais do Impulso é que ele é formado por advogados de diferentes áreas para poder dar uma segurança e uma blindagem jurídica. Era isso. Perfeito, uma Era intervenção uma dessa. frase. Não, Foi. maravilhoso. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso segundo episódio. Acompanhe os nossos próximos trabalhos e nos siga na rede social e no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.